Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Luiz Felipe, auxiliar de biblioteca da Escola Rogowski. Hoje vamos para a nossa quarta videoaula sobre divisão. Deixa eu botar aqui, divisão. Lembrando que estas videoaulas que eu estou fazendo é uma série nova aqui do canal, de matemática básica, para auxiliar tanto alunos, mas principalmente auxiliar os pais, que no meio dessa pandemia são quem realmente está de fato ali auxiliando no dia a dia com as tarefas, tendo que dar aquela mão ali, aquele auxílio para as crianças, para os alunos, e muitas vezes o pai já não se lembra mais da matéria, né? Então fica aqui a nossa revisão, nosso relembrar e até a nossa aprendizagem de fato de como explicar a operação certa, como efetuar as operações básicas da matemática. A gente já trabalhou adição, subtração e multiplicação. E ainda temos uma aula bônus de tabuada. Dá uma conferida aí nos vídeos anteriores do canal, se você perdeu ou não assistiu. Dá uma olhada neles, porque para divisão é a matéria assim, mais difícil, mais complicadinha. Então é bom vocês estarem bem craques, bem afinados com as matérias anteriores, principalmente multiplicação. Então dá uma olhada nos outros vídeos lá. Mas vamos nos concentrar aqui em divisão, então, a nossa quarta operação básica da matemática. Eu, como nas outras aulas, vamos fazer primeiro aqui a nomenclatura dos termos de uma divisão, tá? Eu vou colocar um exemplinho aqui, e aí vou dar o nome dos termos, tá? Numa divisão a gente tem, então, este primeiro elemento, que é um número qualquer, dividido por outro elemento, que é outro número qualquer, e a gente vai fazer a seguinte operação, né? Depois eu vou explicar passo a passo como que faz. Só vou colocar aqui, né? 5 dividido por 2, isto aqui, menos 4, vai o 2 aqui. 5 menos 4 dá 1, resta 1, tá? Não se preocupem, eu vou explicar qual que é o procedimento que a gente faz logo em seguida, nas próximas páginas, vamos dizer assim. Só dei um exemplinho aqui para a gente fazer a nomenclatura. Então, quais que são os 4 elementos principais aqui? Ó? A gente vai ter este cara aqui, este aqui e este aqui. Ó, numa divisão, este número aqui, que é o que está sendo dividido, ele se chama dividendo. Dividendo. Certo? Dividendo. Ih, ficou bem feio aqui, mas acho que dá para entender. Dividendo. Este aqui que está dividindo, dividendo, se chama de divisor. Divisor. Este aqui se chama quociente. Quociente. E o que sobrou aqui no final da operação se chama de resto. Certo? Então, este aqui vocês têm que gravar estes nomezinhos, fixar na memória de vocês, porque ele é importante pelo seguinte fato. Vou botar aqui vamos identificar aqui, ó. Vou botar uma letra para cada um para identificar, que eu vou fazer uma formulazinha matemática aqui que vocês também vão ter que memorizar ela. Na verdade é só entender ela, mas se precisar decorar também é válido. O dividendo nós vamos representar com o D maiúsculo, tá? O divisor a gente vai representar com o D minúsculo. O quociente a gente vai representar com o Q, tá? E o resto a gente vai representar com o R. Certinho? Dividendo, D maiúsculo. Divisor, D minúsculo. Quociente, o Q maiúsculo. E o resto, o R maiúsculo. Porque a gente vai originar aqui uma fórmula matemática, que é o seguinte. O dividendo, ou seja, o D maiúsculo, dividendo, é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Esta fórmula aqui é muito importante. Vocês têm que decorar, vocês têm que entender, memorizar esta fórmula aqui, porque ela é muito importante na divisão e até para outros conteúdos futuros mais avançados que as crianças vão
aprender lá com divisão de polinômios lá em outros anos, né? Na oitavo ano, nono ano, ensino médio, para vestibular, para tudo. Então é fundamental que vocês entendam isso. Identifiquem quem é quem aqui, esse é o dividendo, esse é o divisor, o quociente, o resto. E entendam esta fórmula. Vocês têm que gravar esta fórmula. Eu vou até destacar aqui, ó. Vocês têm que gravar, anotem no caderno, façam um cartaz, um pôster, não sei. Vocês têm que decorar esta fórmula aqui, porque ela mostra o passo a passo do que acontece aqui. Ó. Quer ver? Vamos exemplificar aqui com o que a gente deu. Ó. Qual que é o nosso dividendo aqui no exemplo? É 5. Ó. Dividendo é 5. 5, então, é igual ao divisor, que é o 2, vezes o quociente, que também é 2, mais o resto, que é 1. Vamos ver se bate. Ó. 5 é igual. 2 vezes 2 é 4. Mais 1. Ó. 5 igual a 5. Certinho, então, ó, prova real de que essa operação foi feita corretamente. Certinho? Pegaram esta primeira ideia, noção básica? Então, vamos para o próximo passo, para o próximo conteúdo. Antes de eu fazer algum exemplo explicando o algoritmo, como realizar, como fazer uma divisão, assim como como na aula de multiplicação, eu vou dar aqui a notação para vocês. O que seria a notação? É como pode aparecer, como que ela aparece, como que a gente identifica. A gente identifica uma divisão. Então, elas podem aparecer de 4 maneiras, tá certo? Que seria representado assim, ó. 5 dividido por 2, em forma de fração, 5 sobre 2. Isso quer dizer que o 2 está dividindo 5. 5 dividido por 2. Esta é uma maneira. Outra maneira também em forma de fração, mas na horizontal, seria com uma barra. 5 dividido por 2. Certo? Com uma barra. 5 dividido por 2. Outra maneira mais comum seria 5, 2 pontinhos, um traço, por 2. 5 dividido por 2. Deixa eu destacar aqui os pontinhos. Ó, 5 dividido por 2. Também é outra maneira. E a quarta maneira seria 5 e apenas 2 pontinhos aqui. Deixa eu destacar eles. Por 2. Assim a gente também identifica. Então, essas 4 maneiras aqui identificam uma divisão. Tá certo? Ambas estão corretas, ambas podem aparecer em prova, em atividades, em vestibulares, em Enem, e todas estão corretas. Certinho? Então, agora vamos para o nosso primeiro exemplo, ensinando como que a gente vai fazer, de fato, uma divisãozinha. Vamos lá. Vamos fazer aqui o nosso primeiro exemplo. Deixa eu anotar aqui. Exemplo. Vamos dividir o número 438 dividido por 2, tá? Vamos dividir esse número e vamos achar um resultado. Qual que é o passo a passo, então? Como é que a gente realiza essa operação? Nós copiamos o primeiro número ali, ó, 438, e fizemos eles dividido. Abrimos esta barra aqui, ó, fizemos esse L deitado, não, um L normal, na verdade, né? Fizemos este L aqui, e copiamos o segundo número, que é o nosso divisor. Ó, então, a gente sempre trabalha neste formato aqui. O próximo passo é a gente verificar quantas casas possui este número, quantos algarismos ele tem. No caso do nosso divisor aqui, ele possui uma casa, só um algarismo, que é o número 2, né? Se ele fosse 23, 22, teria mais casas. Se ele fosse 245, teria mais casas, entendeu? Mas no caso aqui só tem uma casa. Então a gente vai trabalhar com a ideia de apenas uma casa aqui, ó, neste número, entendeu? Este aqui tem uma casa, então a gente trabalha com apenas uma casa aqui. E agora a gente verifica se este número, que a gente aqui só pegou uma casa, no caso 4, ele é maior que o nosso divisor.
4 é maior que 2, então a gente continua trabalhando apenas com uma casa. Se o 4 fosse menor que o divisor, a gente pegaria duas casas, certo? Por exemplo, se fosse o número 1 aqui, ó, no lugar do 4 é o número 1. Daí a gente pegaria duas casas, pegaria o número 13, entenderam? Mas como aqui este número é maior que este, a gente continua com uma casa apenas. Então vamos lá. Agora que a gente pegou o 4, a gente vai dividir o 4 por 2, certo? Este número pelo divisor. Então, ó, 4 dividido por 2, a gente vai colocar no quociente aqui, que fica logo abaixo deste traço, um número que seja ou próximo ou exato do 4. O quociente multiplicado pelo divisor tem que dar um número próximo a este aqui, que no caso seria o próprio 2. Ó. 2 vezes 2 dá 4, entendeu? Se eu colocar o 1 aqui não serve, ó, porque ó, se eu colocar o 1 aqui no lugar do 2, ficava 1 vezes 2, que dá 2. Então sobraria. Como a gente pode fazer número exato? A gente faz número exato. Ó. 2 vezes 2 dá 4. Então, ó, 4 menos 4. O resultado que a gente achou aqui, a gente diminui desta primeira coluna aqui, deste carinha aqui, certo? Então, aqui a gente só efetua, ó, 4 menos 4 deu 0. Ok? Entendido este primeiro passo? Se não entenderam ainda, pausa o vídeo, dá uma voltadinha, assiste de novo, pede explicação aí nos comentários, que a gente está aqui para auxiliar, certinho? Mas eu acho que deu para compreender perfeitamente, que no quociente vai um número que a gente multiplica pelo divisor, que chegue ou muito próximo, ou o mais próximo possível, ou exatamente este número aqui, certo? E agora vem o próximo passo, que a gente vai baixar este carinha, o segundo número. Ó. Como a gente resolveu aqui a primeira parte, a gente vai baixar o segundo número. Ó. Então, esse aqui, número veio aqui para aqui, ficou 0,3, número 3 aqui. E antes de mais nada, vocês vão anotar o seguinte, esta regra fundamental. Ó. Baixou, divide. Isso aqui é uma ordem, tá certo? É uma ordem. Baixou, divide. Toda vez que baixar um número, vocês têm que dividir. Certo? Baixou, divide. Guardem isso. Baixou, divide. Vai ser importante vocês lembrarem dessa regra nos próximos exemplos que eu vou mostrar para vocês, que tem alguns que são mais complexos. Então, vamos lá. Como a gente baixou o 3 aqui, a gente vai dividir o 3 por 2. Então, a gente vai multiplicar um número aqui, multiplicar um número por 2, que chegue próximo ou exato de 3. Por isso que a gente tem que estar com a multiplicação e a tabuada bem afiada, bem sabida, certinho? Então, vamos lá. Ó. No caso aqui, o número é 1. Ó. 2 vezes 1 dá 2. Se eu colocar o 2 aqui, ó, 2 vezes 2 dá 4, daí passou do 3, daí não me adianta, né? Senão vai dar resultado negativo, que é o que não pode acontecer. Então, a gente tem que fazer um número sempre próximo ou exato, ok? Então, ó, 2 vezes 1 deu 2. A gente diminui ele aqui, ó. 3 menos 2 sobrou 1, ok? Compreenderam? Deixa eu trocar a cor da caneta agora aqui, ó. Tem mais um número, ó. Tem mais o número 8. A gente vai baixar o número 8 lá, ó. Baixamos. Bota o 8 aqui do ladinho. Então, ó, ficou 18. Certinho? Ficou 18. Qual que é a regra? Baixou, divide. Então, vamos dividir o 18 por 2. Ok? 18 dividido por 2 é exatamente 9, ó. 2 vezes 9 dá 18. Isso aqui deu resultado 0. Entenderam? Ó?
Aqui deu o número 18. Então, ó, um número multiplicado por 2 que dê exato ou aproximado de 18. Então, ó, 2 vezes 9 deu 18 aqui. Ou seja, resto 0. Certinho? Vou fazer mais uma observação aqui, ó. Quando numa divisão o resultado é 0, a gente consegue um número exato, ó, 2 dividido por... Se a gente multiplicar aqui, ó, 2 vezes 219, vai dar 438. Então, isso aqui é uma divisão exata. Quando o resto é 0, é uma divisão exata. Ó, deixa eu anotar aqui para vocês. Ó. Quando o resto é igual a 0, nós temos uma divisão exata. Certinho? Quando o resto é igual a 0, divisão exata. E agora, como tem aquela nossa formulazinha, ó, que eu vou escrever novamente aqui, ó, que é o dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Ó, vou botar aqui para fazer a fórmula para vocês verem a prova real de que está certo. Ó. O dividendo, então, é 438 igual ao nosso divisor, que é 2, vezes o nosso quociente, que é 219, mais o nosso resto, que é 0. Certinho? Ó, tirando a prova real aqui, ó, 2 vezes 219, vou fazer aqui no cantinho, ó, 219 vezes 2. 9 vezes 2 dá 18. Então, vem 1 aqui, vem 8 aqui, sobe 1 lá em cima. 2 vezes 1 dá 2, mais 1 dá 3. 2 vezes 2 dá 4. 418, ó. 438, aliás. 438 é igual 2 vezes 219, está aqui o resultado. 438 mais 0. Certinho? Então, 438 é igual a 438. Está aqui a prova real de que a nossa divisão está correta. Certinho? Novamente, se não entendeu o passo a passo, pausa o vídeo, volta, assiste de novo, porque, como eu falei, a divisão é um conteúdo um pouquinho mais difícil do que as outras operações básicas da matemática. Volta, assiste de novo. Mas, vamos adiante. Vou fazer outros exemplos, porque aí vocês vão... Vou fazer, na verdade, vários exemplos aqui nesta videoaula, que aí vocês vão vendo situações que acontecem e vão entendendo melhor o procedimento, certo? Vamos pegar aqui outro exemplo. Pegar aqui o 567, não, 5.672. Vou pegar um número mais alto. Fazer dividido por 20. Agora, quando nosso divisor tem mais de uma casa, ó. São duas casas aqui, certo? Então, ó, primeiro passo. Observamos quantas casas tem o nosso divisor. No caso aqui são duas casas, ó, o 2 e o 0, dois algarismos. Então, a gente vai pensar neste número aqui primeiro como dois algarismos também. Entendeu? Não vamos pegar apenas o 5, vamos pegar o 56, o 5 e o 6. Ok? E agora a gente vai ter que dividir este número por este. Então, a gente pensa num número aqui que multiplicado por 20 vai dar igual ao próximo a 56. Certo? Então, ó, se a gente pensar aqui como sendo 1, 1 vezes 20 vai dar 20. Tá, tudo bem. Se a gente pensar no 2, 2 vezes 20 vai dar 40. Ó, chegou mais próximo. Quem sabe pode ser o 2. Se a gente pensar no 3, 3 vezes 20 vai dar 60. Opa, 60 passou do 56. Então, o 3 não pode ser. Vai ter que ser o 2, ó. 2 vezes 20 dá 40. Então, ó, a gente bota o 40 aqui e diminui. Ok? 56 menos 40, passa o traço aqui, ó. 6 menos 0 dá 6.
5 menos 4 dá 1. Sobrou 16. Sobrou 16. Tá certo? Então vamos lá. Tem número para baixar? Tem. Então baixa o 7. Ó, baixamos o 7. Ok? Qual que é a regra? Baixou, divide. Então agora a gente vai dividir o 167 por 20. Então nós temos que pensar em um número que multiplicado por 20 vai dar próximo ou igual a 167. Então vamos lá. Se a gente pensar no 7 aqui, vamos pensar no 7. 7 vezes 20 vai dar 140, certo? Se a gente pensar no 8, no 8 vezes 20 vai dar 160. Ó, bom número, chegou bem próximo de 167. Se a gente pensar no 9, 9 vezes 20 vai dar 180. Opa, 180 passou. Então o 9 não dá, vai ter que ser o 8. Então, ó, vamos botar o 8 aqui, ó. Vocês entenderam por que é importante? Porque, ó, normalmente a gente vai ter que fazer vários testes. Vai ter que pegar o 20, multiplicar por 7. Vai ter que pegar o 20, multiplicar por 8. O 20, multiplicar por 9. A gente vai ter que fazer esses exercícios, seja mentalmente, ou seja aqui do lado no papel mesmo. Se a gente não sabe fazer 20 vezes 8 de cabeça, a gente tem que fazer, ó, 20 vezes 8 aqui no papel, ó. 8 vezes 0 é 0. 8 vezes 2 é 16. 160. Então, ó, este é o número que serve para a gente aqui, ó. Diminui, faz a subtração. Vamos lá, ó, 7 menos 0 dá 7. E aqui, ó, 6 menos 6 dá 0, 1 menos 1 dá 0. Então, sobrou 7 aqui. Compreenderam? Certinho? Tem mais um número? Tem mais um número para baixar lá, ó. Então, vamos baixar o 2 aqui, do lado do 7. Parou aqui do lado do 7. Então, ficou o número 72. Qual que é a regra? Baixou, divide. Então, ó, 72 dividido por 20. Novamente, temos que pensar em um número que multiplicado por 20 vai dar próximo ou igual a 72. Certo? Então, vamos lá. Se eu pensar no número 2, 2 vezes 20 dá 40, certo? Ó, 40, ainda tem uma margem aí para a gente trabalhar. Se eu pensar no número 3, 3 vezes 20 dá 60. Opa, 60 já chegou mais próximo de 72. Se eu pensar no número 4, 4 vezes 20 dá 80. 80 já passou, então 80 não nos serve, vai ter que ser o número 3 mesmo. Então, vai ter que ser o número 3. Ó. 3 vezes 20 vai dar 60. E aí, aqui a gente subtrai 72 menos 60. 2 menos 0 dá 2. 7 menos 6 dá 1. E aqui sobrou 12. Este é o nosso resto 12. Ó. Certinho? Ó. O 12 não dá para dividir por 20. Ó. 12 não dá para dividir por 20, é um número menor que 20, então, neste exemplo, a nossa continha para por aqui, ó. Vamos fazer a nossa fórmula, né? Vamos botar a nossa fórmula aqui. Ó, este número, 5.672, dividido por 20, ele dá este número aqui, ó, 283, como resultado, e sobra 12. Vamos aplicar na nossa fórmula lá, ó, que é o dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Vamos ver se dá exato, se dá certo. Ó. O divisor, então, 5.672 é igual ao divisor, que é 20, vezes o quociente, que é 283, mais o resto, que é 12. Certinho? Se a gente realizar esta operação aqui, vai dar exatamente este número. E esta é a nossa prova real de que o resultado está correto. Então aí fica também a dica, se tu fez a continha aqui, fez toda a operação e não sabe se está certo, se está errado, bota na nossa fórmula aqui e faz todo o passo a passo de novo, aí ó, multiplica este por esse, soma com esse, tem que dar este número aqui. E aí se der este número aqui, tá certo, é a nossa prova real. Certinho?
Então vamos aqui para mais um exemplo. Vamos pegar aqui o número 2875 dividido por 30. Certinho? Vamos lá. Nosso primeiro passo. Observar quantos números, quantos algarismos, quantas casas possui o nosso divisor. No caso aqui, o número 30 tem duas casas, 3 e o 0, dois algarismos, 3 e o 0. Então, vamos pensar aqui em um número com duas casas, certo? Segundo passo, observar se este número aqui com duas casas que a gente escolheu é maior que o nosso divisor. 28 é maior que 30? Opa, 28 é menor que 30. Então, a gente tem que pensar em um número com mais uma casa aqui, ó. Pensar em um número com 3 casas, certo? Agora sim, a gente tem o 287. 287 é maior que 30? Agora sim, 287 é maior que 30. Entendeu? Por isso que não pegou só duas casas, assim como nos outros exemplos. Tem que fazer a comparação deste número se ele é maior que este. Ok? Entendido? Então, agora a gente consegue dar seguimento. 287 dividido por 30. Temos que pensar em um número para colocar aqui no nosso quociente que seja multiplicado por 30 e dê próximo ou igual a 287, certo? Vocês podem fazer vários testes aí até chegar no número próximo ou exato aqui. Eu já vou, como já não é o nosso primeiro exemplo, eu já vou dar aqui a resposta correta aqui, ó. Este número seria o 9, ó, porque, ó, 9 vezes 30 vai dar 270. Se fizer 10 vezes 30, dá 300, então não serve, entendeu? Então, ó, 9 vezes 30 dá 270. Aqui a gente coloca o 270 e subtrai, ó, 287 menos 270. 7 menos 0 é 7, 8 menos 7 é 1, 2 menos 2 dá 0. Então, sobrou 17 aqui. Tem mais um número para baixar? Tem o 5. Então, o 5, a gente baixa ele aqui, ó. Coloca o 5 aqui. Fica o número 175. 175 dividido por 30, ó. Baixou, divide. Então, vamos pensar em um número que multiplicado por 30 dê próximo ou igual a 175. Vocês podem fazer os testes aí, que nem eu falei. Eu aqui, só para agilizar, para o vídeo não ficar muito longo, já vou dar aqui a resposta certa, ó, que é o 5. 5 vezes 30 dá 150. Colocamos o 150 aqui e diminuímos. 175 menos 150. Ó, 5 menos 0 deu 5, 7 menos 5 deu 2 e 1 menos 1 dá 0. O resto 25, porque 25 é menor que 30. Tá certinho? A gente pode continuar a nossa continha aqui? Pode continuar assim. Nos próximos exemplos eu faço aqui. A gente coloca uma vírgula, acrescenta o 0 e vai continuando resolvendo. Tá certinho? Então vamos para o próximo exemplo. Então vamos lá para mais um exemplo. E este aqui uma atenção especial, porque este é um exemplo muito, muito, muito importante. Vamos fazer aqui, ó, uma divisão de 4.574 dividido por 42. E vamos achar um resultado. Então tá, primeiro passo, vamos lá, primeiramente vamos escrever aqui a nossa operação, né? 4.574 dividido por 42. Certinho? E agora vamos lá. Vamos resolver. Primeiro passo. Observar quantas casas possui o nosso divisor. Este número aqui, o 42. Possui dois algarismos. Então, nós devemos observar neste número aqui um número também com dois algarismos. Então, vamos pegar o 45. Segundo passo, observar se este número 45 aqui, né, que
nós pegamos, é maior do que o divisor. 45 é maior que 42. Sim, então vamos seguir com duas casas. Se fosse um número menor, nós pegaríamos outra casa. Mas não é o caso, então seguimos com duas casas. Então, ó, 45 dividido por 42. Temos que pensar em um número que multiplicado por 42 dê próximo ou igual a 45. No caso, este número é 1. 1 vezes 42 dá 42. Ó, 42. E subtraímos. Se a gente colocasse o 2 aqui, ia passar muito. Ó, ia dar 2 vezes 42, ia dar 84. Então, 84 ia ser maior que 45. Então, ia dar um resultado negativo. O que a gente não quer que aconteça. Não pode acontecer. Por isso que tem que sempre dar um número exato ou um número muito próximo. Certo? Então, vamos lá. 45 menos 42, só fazer a diminuição aqui, subtração. 5 menos 2 dá 3, 4 menos 4 dá 0. Certinho? E agora que vem o segredo deste exemplo aqui, que muita gente, eu acredito que pode se atrapalhar. E até quem acha que sabe fazer uma divisão, às vezes vai ficar perdido. Olha só. Tem número para baixar? Tem. Tem o 7. Então, a gente vai baixar aqui o 7. Ó, colocamos aqui, ficou 37. Ok? Qual que é a regra? A regra é baixou, divide. Certo? Só que olha o problema que a gente vai encontrar aqui. 37 é menor que 42. E agora, o que fazer? Como dividir o 37 por 42? E aí que a gente vai aprender a fazer o seguinte. Olha só, a matemática é correta. Então vamos lá, ó. Se a gente colocar o número 1 aqui, ó, 1 vezes 42, vai passar. Vai ficar 37 menos 42, vai dar um número negativo. Certo? O que não pode acontecer. Então a gente tem que colocar o número 0 aqui, ó. Veja bem por quê. Porque 0 vezes 42 é 0. Então, a gente vai diminuir o 37 menos 0. Ó, entenderam? E aí vai ficar lá, ó, 37 menos 0 dá 37. Entenderam? Por isso que eu não poderia multiplicar por 1 aqui, porque daria 42. E 37 menos 42 daria um resultado negativo, o que não pode acontecer. Agora sim, como a gente já efetuou aqui uma multiplicação e dividiu e diminuiu, fez o passo a passo corretamente, verificamos se tem outro número para baixar, que é o 4 que tem, o último número, então baixamos o 4 lá. Ó. Então ficou ó, 374. E agora a gente divide o 374 por 42. Novamente, agora a gente pensa em um número. Pensamos em um número para colocar aqui no quociente. Um número que multiplicado por 42 vai dar aproximado, o mais aproximado possível, ou exatamente este número aqui, 374. E a gente pode fazer alguns pensamentos, alguns cálculos aqui, tentar fazer o 42 vezes 7, né? Fazer uma tentativa aqui, vamos lá. 7 vezes 2 dá 14, vem o 4 aqui, vai 1 lá em cima. Opa, isso. 7 vezes 4 dá 28, mais 1, 29. Ó, deu 294. 294, ainda está um pouquinho longe do nosso 374. Vamos pensar aqui no número 8. Vamos lá, ó. 42 vezes 8. Vamos ver, ó. 8 vezes 2 deu 16. Vai 1 aqui em cima. 8 vezes 4 dá 32, mais 1, 33. Ó, 336. Opa, 336 já se aproximou bastante desse número aqui. Vamos tentar por 9 aqui, ó. Vamos botar aqui, ó. 42 vezes 9. Vamos tentar por 9, ó. 9 vezes 2 dá 18. Vai 1 lá em cima. 9 vezes 4 dá 34.
36. Mais 1, 37. Opa, daí passou, ó, 378. Aqui é 374. Daí passou, então não nos serve. Então vai ter que ser o 8 mesmo, ó. Então colocamos o 8. Vamos lá, ó, 336. 336. E diminui. Ó, agora fazendo a subtração aqui deste número, ó, 374 menos 336. Ó, 4 menos 6 não dá. O 4 vai ter que pedir emprestado. Então, o 7 vai emprestar 1 para o 4, que fica 14. Só que o 7, como emprestou 1, não é mais 7, agora ele vira 6. Isso aí é subtração, a gente já aprendeu em aulas passadas. Ó, 14 menos 6 vai dar 8. E 6 menos 3 dá 3. 3 menos 3 dá 0. Então tá aí, ó, achamos o resultado 108 com o resto 38. Novamente, daria para continuar aqui essa operação? Daria. Eu vou fazer no próximo exemplo. Eu faço. A gente colocaria uma vírgula aqui, acrescentaria o 0 e continuaria fazendo a nossa operação, tá certo? Vamos colocar aqui na nossa fórmula, aqui, só para lembrar, ó, aqui, ó, dividendo igual ao divisor, vezes o quociente, mais o resto. Certinho? Isso aqui seria, ó, 4.574 é igual ao divisor, que é 42, vezes o quociente, que é 108, mais o resto, que é 38. E aqui ficou bem apertado, mas acho que deu para entender, ó. Aqui é 108 mais 38. Certinho? Se a gente resolver isso aqui, vai dar este número aqui. E se deu este número, é porque a conta está correta, está certa. Entendeu? Se deu número errado aqui, se não deu este número, é porque algum passo foi feito incorretamente. Daí tem que rever o cálculo. Fica aqui a dica, que essa aqui é a nossa prova real. A gente consegue tirar a prova de que o resultado está correto. Certinho? Vamos então agora resolver um exemplo continuando depois da vírgula. Certinho? Colocando vírgula no nosso quociente e acrescentando zeros. Vamos lá, ó. Deixa eu pegar aqui um outro exemplo, então. Vamos pegar 4.518 dividido por 15. Tá certo? Vamos continuar este aqui depois da vírgula. Vamos lá. Primeiro passo, observar quantas casas tem o nosso divisor. São 2. Então, vamos pegar 2 casas aqui no nosso dividendo. Ok? 45 é maior do que 15? É maior. Então, podemos continuar com 2 casas apenas. Então, vamos lá. 45 dividido por 15. Pensar em um número que multiplicado por 15 dê próximo ou exato a 45. Vocês podem tentar aí, mas este número é o 3. 3 vezes 15 dá exatamente os 45. Então, 45 menos 45 deu 0. Certinho? Tem número para baixar? Tem número para baixar. Então, vamos baixar aqui o 1. Ó, e novamente, qual que é a regra? Baixou, divide. 1 dividido por 15, né? Não dá. A gente então tem que multiplicar o 15 por 0. 15 vezes 0 é 0. Então, ó, 1 menos 0 dá 1. Entenderam? Viu só como é importante aprender esse passo aqui? E agora a gente baixa o próximo número. Ó. Tem mais número para baixar? Tem o 8. Então, baixamos aqui o 8. Baixamos 8, ficou o número 18. Ó. 18 baixou, ó, a regra é baixou, divide. Então, ó, 18 dividido por 15. Aqui a gente tem que fazer por 1. Ó. 1 vezes 15 dá 15. Se bota o 2, fica 2 vezes 15 dá 30. Daí 30 passa do 18. Não serve, fica no resultado negativo. Então, tem que ser o 1 mesmo. Ó. 1 vezes 15 dá 15. E aqui a gente diminui, ó. 8 menos 5 dá 3. 1 menos 1 dá 0. 18 menos 15 deu 3.
Tá certo? Ó. Só que agora a gente vai aprender a continuar, a resolver ainda depois da vírgula. Então, como é que a gente consegue resolver aqui para tirar esse resto aqui, ó? Para tirar esse resto aqui, que sobrou 3, né? O nosso resto é 3. A gente vai fazer o seguinte procedimento. A gente vai colocar uma vírgula aqui no quociente. Colocamos a vírgula e acrescentamos um 0 aqui no resto. E agora a gente consegue continuar a nossa conta depois da vírgula, tá certo? Que é a mesma coisa, ó. 30 dividido por 15, nós temos que pensar em um número que multiplicado por 15 vai dar 30, ou próximo de 30. No nosso caso, este número é o 2, porque 2 vezes 15 dá exatamente os 30. Então, 30 menos 30, resultado é 0. E pronto, agora a gente tem uma divisão exata, ó. A gente sabe que 4.518 dividido por 15 é igual ao nosso quociente ali, que é o 301,2. Então, achamos um número com vírgula. Tá certinho? Compreenderam bem esse procedimento aí do depois da vírgula? Vamos lá para mais um exemplo. Já está acabando. Na verdade, não. Ainda vou fazer mais 4 exemplos, mas é para mostrar todas as situações para vocês. Mas vamos lá. Mais 4 exemplos só. Vamos lá, vamos pegar um exemplo aqui de 7.502 dividido por 25, tá? Vamos lá. Vamos fazer este aqui. Ó, 25 aqui, a gente pode, ó, primeiramente observar quantas casas tem o nosso divisor, pegar o mesmo número de casas nossos dividendo, observar se o número que a gente pegou é maior do que o divisor, no caso aqui ó, 75 é maior do que 25, então podemos dar sequência apenas com 2 casas. Então vamos lá, ó. Qual o número que multiplicado por 25 vai dar 75? Este número é o 3. 3 vezes 25 dá exatamente o 75. Vocês podem fazer aqui o cálculo aqui, ó. Vou fazer até aqui, ó. 25 vezes 3, ó. 3 vezes 5 dá 15, vai 1 lá, ó. 3 vezes 2 dá 6, mais 1 dá 7, 75. Então, por isso que vocês têm que treinar, saber a tabuada, fazer a continha de multiplicação exata, porque a divisão ocupa todas as operações. É importante que vocês tenham compreendido todas as outras operações antes de assistirem essa videoaula. Então, vamos lá, vamos continuar aqui, ó. 75 menos 75 dá 0, né? 5 menos 5 dá 0, 7 menos 7 dá 0, 0, 0. Ok? Agora, olha só, tem número para baixar? Tem, é o 0. Ó, o 0 veio aqui. Qual que é a regra? Baixou, divide. Então, vamos lá, 0 dividido por 25. Temos que multiplicar o 25 por 0, ó, porque 0 vezes 25 vai dar 0. Se a gente multiplicasse por 1, daria 25 aqui. E 0 menos 25 daria menos 25, daria um resultado negativo, o que não pode acontecer. Então, vamos lá, ó. Agora que a gente fez, ó, 0 vezes 25 deu 0. Porque, ó, qualquer número multiplicado por 0 é 0. Essa é a propriedade da anulação, lá da multiplicação, viu? Por isso que tem que ficar atento nas outras aulas. Aqui, ó, só 0 menos 0 dá 0. Agora, temos mais números para baixar? Temos o 2. Então, baixou, divide. Olha só, veja bem. Dividindo 2 por 25, mesma situação. Se eu botar 1 aqui, vai ficar 25. E 2 menos 25 vai dar menos 23. Não podemos ter números negativos. Então, novamente, vamos ter que multiplicar por 0. 0 vezes 25 vai dar 0. Então, 2 menos 0 dá 2. Entenderam? Ó, sobrou o resto, não tem mais ninguém para baixar,
esse é o nosso resto 2. Mas como nós aprendemos já que dá para continuar esse tipo de continha, esse tipo de situação, botando a vírgula. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vai colocar a vírgula, ó, trocar a cor da caneta, colocamos a vírgula e acrescentamos o 0 aqui no resto. Ok? E agora a gente divide. 20 dividido por 25 ainda não dá, continua um número menor. Então, a gente novamente, olha quantos zeros vai aparecer aqui. Ó. Novamente, vamos multiplicar por 0. 0 vezes 25 vai dar 0. Subtraindo aqui, 20 menos 0 dá 20. E agora, o que a gente faz? Continua 20 sendo dividido por 25. Ainda não dá. Só que como a gente colocou a vírgula aqui, a gente não vai colocar de novo a vírgula para acrescentar outro zero aqui. A gente pode simplesmente acrescentar outro zero aqui, sem precisar colocar a vírgula novamente. Entenderam? A vírgula a gente só coloca uma vez e depois acrescenta o zero. Depois que a gente já colocou a vírgula, a gente pode acrescentar o zero aqui sem precisar acrescentar. Não existe outro número com 2, 3 vírgulas, né? Então, agora a gente tem aqui, ó, 200 dividido por 25. Isso aqui dá exatamente 8. Ó. 8 vezes 25 dá 200. Menos 200, resto 0. Então, achamos o resultado aqui, ó. Inclusive, posso até fazer a prova real aqui, ó. Se não sabe fazer de cabeça, opa. 25 vezes 8, ó. 8 vezes 5 dá 40. Vem o 0 aqui, vai o 4 lá em cima. 8 vezes 2 dá 16. 16 mais 4 dá 20. Ó, 200. 25 vezes 8 deu 200. Tá aqui, então achamos o resultado, ó. Veja só. 7.502 dividido por 25, o resultado é 300,08. Tá vendo só? Às vezes a gente pode até se confundir uma quantidade de zeros aqui, multiplicação por zero, mas a gente tem que estar sempre bem atento. Por isso que é importante saber todas as propriedades da multiplicação, da divisão, adição, subtração, de tudo, entendeu? A matemática ela vai se complementando. Certinho? Então vamos para mais um exemplo. Agora faltam só 3 exemplos, vamos lá. Mais um aqui, o nosso exemplo. Vamos pegar uma outra situação. Ó, 35 dividido por 80. Olha só que interessante. Esse caso, o nosso dividendo é menor que o nosso divisor. Ó, ele tem 2 casas, aqui tem 2 casas, mas não tem como pegar outra casa, tá certo? Porque aqui só tem 2 casas e aqui também só tem 2 casas. Neste caso, o que a gente faz? A gente começa multiplicando por 0, ó. 80 vezes 0, 80 vezes 0 vai dar 0. Então, vai ser 35 menos 0, tá certo? O resto vai ser 35. 35 menos 0 é 35, ok? E agora o que a gente faz? A gente coloca a vírgula e acrescenta um 0 aqui no resto. Certinho? Nada novo, né? Agora a gente consegue continuar, ó. 350 dividido por 80. Aqui a gente vai encontrar o número 4. 4 vezes 80 vai dar 320. Aqui 320. E a gente subtrai. 350 menos 320 vai dar 30. Ok? E aqui, como a gente botou a vírgula já, ó, já botou a vírgula e acrescentou o 0, a gente não precisa mais colocar a vírgula novamente. A gente só vai acrescentando os zeros, ó. 30 dividido por 80 não dá. Então, a gente acrescenta um 0. Ficou 300. 300 dividido por 80 dá. A gente pode fazer, ó, 80 vezes 3, que vai dar 240. E subtrai. 300 menos 240 vai dar 60. Ok? E aqui a gente continua. Ó. Vai botar outra vírgula? Não.
Só acrescenta o 0. Entenderam? 600 dividido por 80, agora dá. Vai ser o número 7. Ó. 7 vezes 80 vai dar 560. Estou fazendo agora mais rápido porque acho que vocês já entenderam a lógica, né? Ó, aqui a gente diminui. Ó. 600 menos 560 vai dar 40. Sobrar 40. Ok? Novamente, ó, 40 dividido por 80 não dá. Acrescentamos o 0. Não precisa colocar mais vírgula. Já botou uma vírgula, já foi. Ok? E aqui esse número vai dar exatamente o 5. Ó. 5 vezes 80 dá exatamente os 400. E aqui o nosso resultado ficou 0. Aqui faltou um pouquinho de espaço, fiz apertadinho, mas deu o resultado 0. Então, ó, 35 dividido por 80, o resultado é 0,4375. Tá certo? Deu um número aí, resultado com vírgula. Ok? Acho que deu para entender tranquilo este aqui, né? Mas tomar cuidado também. Vamos então para os nossos dois últimos exemplos, que agora vai ser o quê? Um conteúdo mais diferente, que é o que? Divisão decimal, divisão com números com vírgula. Vou até escrever aqui, ó. Divisão com números decimais. Divisão com números decimais, que são os números com vírgula. Ó, vamos dar exemplo aqui, ó. Por exemplo, 7,2 dividido por 3, tá? Ó, temos aqui um número com vírgula sendo dividido por um número inteiro. Qual que é o procedimento para fazer aqui? A primeira coisa que a gente vai fazer quando tem um número com vírgula é igualar o número de casas depois da vírgula. O que seria isso? Aqui neste número aqui, ó, 7,2, a gente tem uma casa depois da vírgula, ó, só tem o 2. Então, neste outro número, a gente vai botar uma vírgula e acrescentar um 0, certo? Então, agora a gente igualou o número de casas depois da vírgula, ó. Aqui, ó, 7,2 só tem uma casa. E aqui, ó, 3,0 também só tem uma casa. Então, eles estão em casas decimais iguais. Agora eu vou dividi-los esquecendo da vírgula. Vou fazer isso aqui, ó. Simplesmente vou fazer isso aqui, ó. 72 dividido por 30. Ó, 7,2 dividido por 3,0. Ó, 72 dividido por 30. Eu esqueço das vírgulas. Depois que eu igualar as casas depois da vírgula, acrescentando zeros, eu esqueço das vírgulas e faço a divisão normalmente. Então, ó, 72 dividido por 30, é só a gente vai fazer aqui, ó, 2 vezes 30 vai dar 60. Ó, 72 menos 60 deu 12. 72 menos 60 dá 12. E aqui, para a gente continuar esta divisão, aqui deu o resto 12, o 12 é menor que 30, a gente coloca uma vírgula e acrescenta um 0 no resto. 120 dividido por 30, isto aqui é exatamente 4, porque 4 vezes 30 é 120. Então, isto aqui, resto 0, achamos o resultado, ó. Vou até escrever novamente aqui, ó. 7,2 dividido por 3, 7,2 dividido por 3 é igual a 2,4. Certinho? Aprendemos até a fazer agora a divisão com números decimais, com vírgula. Vou fazer só um último exemplo, agora novamente com casas decimais, com número com casas decimais, que é a divisão do 52, vou botar aqui um outro exemplo, 0,7 dividido, ó, em forma de fração, vou colocar agora,
por 1,24. Ó, aqui também está sendo uma divisão, ó. 52,7 dividido por 1,24. Está em forma de fração aqui, ó, em forma de fração. O que eu vou observar? Aqui eu tenho duas casas depois da vírgula, ó. Número 24, duas casas, o 2 e o 4, dois algarismos. Então eu tenho que igualar, né? Tenho que igualar os dois números com o mesmo número de casas depois da vírgula. Então eu vou acrescentar o zero aqui neste aqui, que agora eu também tenho duas casas depois da vírgula. Certinho? Igualei o número de casas depois da vírgula. Ambos têm duas casas depois da vírgula, número 70 e número 24. 7 e 0, 2 e 4. Dois algarismos, duas casas, duas casas. E agora eu divido normalmente, esquecendo completamente da vírgula. Ó, vou fazer aqui, ó, 5.270 dividido por 124. E faço esta divisão esquecendo a vírgula. Vamos lá, então, a nossa última divisão. Ó, observo quantas casas tem no meu divisor. Olho para o meu dividendo e pego o mesmo número de casas. Deixa eu trocar a cor aqui. Mesmo número de casas, ó. 3 casas no meu divisor, 3 casas no meu divisor. Observo se 3 casas no meu divisor, 3 casas no meu dividendo. Observo o número de casas no meu dividendo aqui. Se ele é maior do que o meu divisor, no caso é 527, é maior do que 124. Então eu continuo com as mesmas 3 casas. E agora eu vou fazer aqui, ó. Pensar em um número que multiplicado por 124 vai dar próximo do 527, ou exato. Vocês podem fazer em casa aí com calma, mas só para o vídeo não ser muito comprido, vou botar aqui que é o 4. Ó. 4 vezes 124 vai dar 496. E aqui eu diminuo, faço a subtração. O resultado vai dar, ó, 7 menos 6 vai dar 1. 2 menos 9, vou ter que pedir emprestado, esse aqui fica 4, vai emprestar 1, ficou 12, 12 menos 9 dá 3, 4 menos 4 deu 0, ó. Restou 31. Tem gente para baixar? Tem o 0 aqui, ó. Baixou o 0, ficou 310. 310 divide, né? Baixou, divide. Então aqui vamos botar o número 2, ó, porque 2 vezes 124 vai dar 248, que é o número mais próximo do 310 que a gente consegue chegar. 310 menos 248 vai dar 62. Certinho? Então aqui sobrou 62 de resto, ó, não tem mais ninguém para baixar. 62 do nosso resto, que é menor que 124. Certinho? Então aqui a gente pode continuar também, ó. Bota a vírgula e acrescenta o 0. E aqui, depois da vírgula, a gente bota o número 5, ó, que 5 vezes 124 vai dar exatamente os 620. Vocês podem até fazer aí. Vou até fazer aqui para vocês, ó. 124 vezes 5. 5 vezes 4 dá 20. Vem o 0 aqui, vai o 2 lá em cima. 5 vezes 2 dá 10. Mais o 2 deu 12. Vai 1 lá em cima. 5 vezes 1 dá 5. Mais 1 deu 6. 620. Então tá aqui, ó. 620 menos 620 deu o resto 0. Achamos o resultado ali, ó. Vou até escrever novamente, ó. Achamos o resultado, ó. 42,5. Vamos escrever aqui, ó. 52,7 dividido por 1,24. Isso aqui é igual a 42,5. Certinho, pessoal. Mostrei, acho que, vários exemplos para vocês, várias situações. Vocês vão se deparar ao longo da vida matemática de vocês por todas essas situações, seja em aulas futuras, em outros anos, em conteúdos mais avançados, em vestibular, em Enem, em provas, em qualquer questão, vocês vão encontrar esse tipo de divisão.
Então tá, essa aula de divisão ela se encerra por aqui. Eu sei que ela ficou bastante longa, mas ela exige bastante e é preciso que a gente mostre todos os detalhes, tanto para os pais quanto para os alunos. Eu sei que muitos alunos nem sequer chegaram a ver esse tipo de conteúdo, mas já fica aqui. O pai já pode assistir, já fica sabendo. Daí, quando o filho estiver aprendendo, o pai já vai ter condição de dar o auxílio, dar o apoio, de ensinar. Ou em um outro ano, quando os alunos já estiverem lá no quinto, sexto, sétimo ano, que forem ver esse tipo de questão, eles já vão ficar sabendo. Mas, por enquanto, vocês vão acompanhando conforme a série, né? Conforme o ano que o seu aluno está. Se ele está no primeiro, no segundo, terceiro, você vai passando apenas o conteúdo necessário para ele. Como eu disse para vocês, o conteúdo serve para o aluno? Serve. Mas o meu foco dessa minha série de matemática básica, o meu foco sempre foi atingir os pais, os familiares, os responsáveis, que são os que estão realmente em casa e nessa pandemia são realmente os que estão ali vivenciando e tendo que fazer todas as atividades junto com os seus filhos, crianças, netos, enteados e por aí. Eu espero do fundo do meu coração ter ajudado ou pelo menos aguçado a curiosidade de vocês pela matemática. Fica aqui o meu abraço, uma boa sorte. Eu vou continuar com alguns conteúdos aqui nessa série, né? Resolvendo algumas atividades. Se algum responsável tiver alguma dúvida, deixar nos comentários, eu vou fazer um novo vídeo para responder. Tamo junto, família. Um abraço para vocês e se cuidem. Fiquem bem. Tchau, tchau.